Então, vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no IAPA. E hoje eu agradeço e recebo a professora doutora Adriane Lima, ela que é advogada sênior, consultora em direito empresarial, direito digital e, claro, sobre o tema desse nosso encontro de hoje, que é LGPD. Ela também exerce aí funções e atividades como DPO, é professora pela Universidade Mackenzie, pela PUC Campinas, diretora do comitê da Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados, que é a ANPPD. O site da ANPPD é legal, anppd.org. A professora também tem um currículo aí bem extenso de atividade intensa, né, na atuação e na prática no campo do direito empresarial. Professora, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de bater um papo conosco aqui sobre um tema extremamente relevante que é a LGPD e o impacto dela nas empresas e a colaboração de nós, advogados aqui, e de todos que estão conosco aqui no IAPA. Obrigado, viu, professora? Olá, professor Elias, olá a todos. É um prazer estar aqui, professor, e muito obrigada pelo convite. Vamos Legal, lá. eu que agradeço. Para ficar mais fácil aqui, antes da gente dar início, para quem está conosco aqui, deixa eu só ver, legal, doutor Rodrigo Martins, a doutora Sônia, Euclides, a Renata Castro, sempre conosco aí, Ruth, muita gente conosco, Tânia, legal, tem bastante gente conosco. Se áudio e imagem tá tudo jóia, tá tudo ok, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou deixar a professora cuidar do tema e tratar do tema. Já até separei meu material para fazer as anotações aqui, para entender um pouco mais sobre a LGPD. E ela vai fazer uma transição aqui para incluir também alguns slides aí para ficar mais didático e mais fácil esse nosso encontro de hoje. Professora, fica à vontade. O IAPA hoje é da professora. Fica à vontade. Muito obrigada, professor Elias, pela introdução. Olá a todos, é um prazer estar aqui novamente. E vamos, então, abordar o nosso tema da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu preparei alguns slides iniciais para a gente poder refletir sobre o assunto, mas, ao final, a gente pode também, até com a ajuda do professor Elias, coletar algumas dúvidas, enfim, a gente separa aí algumas questões para debater no final. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, então, espero que dê para ver a tela aí direitinho. O nosso tema é como a LGPD vai impactar as empresas e a colaboração de profissionais da área jurídica. Eu não pretendo esgotar o tema aqui, porque ele é complexo, é extenso, mas trazer os principais pontos e trazer a reflexão de vocês sobre esse assunto, né? A gente teve um grande debate, para quem tem acompanhado, no ano passado e nesse ano, sobre o início da vigência da LGPD, porque muito se discutia, será que entra em agosto? Será que vai para o ano que vem? Né? E aí, nesse contexto de pandemia, em que as empresas tiveram talvez até redução de faturamento, e aí, na adequação, tem uma certa exigência de esforço aí, tanto de financeiro como de recursos humanos em geral, contratação de consultorias e contratação, às vezes, até de suporte técnico, aí, em software que vai colaborar no projeto da adequação. E aí ficou o questionamento, será que a pandemia seria motivo para eventual prorrogação do início da vigência da LGPD? Né? Então, aí tivemos a medida provisória do presidente Bolsonaro, que tentou prorrogar o início da vigência para o ano que vem. Quando chegou lá na Câmara dos Deputados para ver se ia converter a medida provisória em lei ou não, o que aconteceu? O deputado relator, ele teve um parecer inicial de que a pandemia não era motivo para não cumprimento da lei, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela teve o que? A promulgação em 2018 e tinha a previsão do início de vigência agora em agosto de 2020. O que acontece? Era para ter entrado inicialmente em vigor em fevereiro. Então, desde fevereiro, já era para a gente estar com a lei vigente. Só que aí foi prorrogada uma vez pelo presidente Michel Temer, na época. Então, o que o deputado falou na época? Ele deu o parecer ali, de que a pandemia não era motivo para descumprimento de lei, que tinha que ser cumprida assim, porque já tiveram 2 anos de vacácio legis. Então, já era motivo para entrar agora realmente a lei em vigor. Quando chegou lá no plenário da Câmara, decidiram por uma terceira data. Então, não se falava mais de nem maio de 2021, da medida provisória,
não se falava de agosto, agora se falava de 31 de dezembro. Aí ficou aquela discussão, né? Muitos colegas aí, advogados, que acompanharam o tema, ficaram aquela discussão, será que vai entrar agora? Se vai o ano que vem? E aí os clientes também bastante inseguros, não sabiam se continuavam os projetos, se suspendiam os projetos de adequação, né? E aí chegou no Senado, ali no limite da vigência ali da medida provisória, e aí o Senado decidiu pela rejeição da prorrogação, decidindo que deveria sim entrar agora o início da vigência. E aí teve a sanção presidencial do presidente Bolsonaro em 18 de setembro, e aí tivemos o início da vigência da LGPD. E quais são os impactos desse início de vigência? Os impactos são que os titulares, e titulares vocês entendam por clientes, pessoas físicas, prestadores de serviço, pessoa física, o empregado, o ex-empregado, o fornecedor, pessoa física, qualquer pessoa física que seja proprietária dos dados que a empresa ela lida ali, que ela realiza tratamento de dados, né? E aí esses titulares já podem fazer contato com as organizações e pleitear ali alguns direitos. E quais são esses direitos? Dentre eles, pedir ali uma confirmação. Então, empresa, você tem aí algum dado meu? Se você tem, eu quero saber qual dado que você tem. É nome meu? É o meu nome? É o meu RG? É o meu CPF? É o meu endereço? É o meu telefone? É minha localização? Enfim, eu quero saber de tudo. Se você precisa dos meus dados, eu quero entender tudo que você tem aí e se você tem uma finalidade explícita, se você tem uma base legal também para fazer essa atividade. Nesse sentido, já é possível fazer e a empresa ela tem que ter condições de responder isso em até 15 dias. Esse que é o desafio, né? Então, esse é um grande impacto aí para as organizações. Outras questões são que esses titulares já podem fazer o pleiteio ali dos direitos via órgãos de setor, então via Procon, via Anatel, Banco Central e assim por diante, né, conforme o relacionamento que ela tem com a organização, e também é possível fundamentar ali os direitos com base na LGPD perante o Poder Judiciário. Então, hoje, as organizações já estão sujeitas a esse exercício de direitos dos titulares, né? Tem diversos outros direitos, tá? Que aí eu ficaria um pouquinho extensa aqui, mas entendam que é a informação ao titular do que é feito dos dados dele. Basicamente é isso, né? E aí, em agosto de 2021, realmente, a gente tem ali a definição que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando ela vir a ser constituída, ela vai ter ali a possibilidade de aplicar sanções administrativas. E aí tem até um questionamento, porque tem pessoas que eu converso e as pessoas ficam na dúvida. Ah, não, mas espera aí, eu ouvi falar que tem empresa que já está sofrendo ali definição de astraente, de multa, de obrigação de não fazer. E aí, a sanção não tinha ficado para agosto? Sim, mas não se confundem sanções administrativas que a Autoridade Nacional vai aplicar a partir de agosto com o que já pode ser exercitado hoje perante órgãos de setor e também perante o Poder Judiciário. São coisas diferentes. Então, as sanções administrativas realmente ficaram para o ano que vem, tá? Então, são alguns dos grandes impactos e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Bom, uma breve apresentação minha, meu nome é Adriane, o professor Elias já me apresentou, né? Fico à disposição também nas redes sociais para a gente manter contato. Eu tenho atuado bastante nesse sentido com os projetos de adequação, sou DPO pela Exim, sou Lead Implementer da ISO 27701, que é uma extensão da segurança da informação, então tenho atuado na implementação realmente do que a lei traz, né, de obrigações aí para os agentes de tratamento, para as organizações. Sou diretora do Comitê Jurídico da NPPD e lá temos reunido os profissionais da área jurídica que queiram debater o assunto, porque a LGPD, como o nome diz, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela tem ali uma interpretação diferente conforme o segmento de atuação da organização. Então, temos lá discussões, por exemplo, de como que a LGPD vai se aplicar para a área da saúde, como que a LGPD vai se aplicar para a área bancária, para a área das securitizadoras, né? E aí diversos outros segmentos de mercado, para a segurança patrimonial e assim por diante, né?
Também sou membro da ABNT, colaborando lá com a tradução das principais normas da ISO, relacionadas à segurança cibernética, segurança da informação. Também sou instrutora EXIM, com a formação de DPOs, e também mestre pela Universidade de Mackenzie. Bom, com a entrada da LGPD em vigência, a gente já comentou alguns dos principais impactos, né, a respeito dos direitos dos titulares. Mas também as organizações, se fizerem tratamentos de dados, o que elas vão ter que observar? Elas vão ter que implementar boas práticas e governança sobre o assunto, vão ter que se verificar se os princípios da lei são respeitados nessas atividades, se tem uma hipótese da lei que dá legitimidade para ela fazer essa atividade, porque senão é ilegítimo, e aí ela pode sofrer tanto sanções administrativas, como também ações perante o Poder Judiciário e órgãos de setor. O exercício também dos direitos dos titulares, que já comentamos, né? E aí eu coloco aqui para vocês que esses titulares podem ser os empregados, podem ser os prestadores de serviço, os consumidores, eventuais clientes dos clientes, né? Então, todas aquelas pessoas em que a empresa ali tem algum relacionamento, tem alguma atividade envolvendo os dados dela, né? Bom, por que além de ser uma lei, alguns motivadores para que o Brasil tenha uma lei vigente e que seja eficaz, né? Então, eu trago alguns pontos aqui, que é o interesse do Brasil em fazer parte da OCDE, porque o que acontece? A Europa, ela tem um GDPR, o Regulamento Europeu, que é de 2016, entrou em vigência em 2018, e o que aconteceu? O Regulamento Europeu, ele determina que se tiver alguma empresa que queira ofertar produtos ou serviços para pessoas que estão na Europa, vão ter que se adequar ao tema de proteção de dados. Então, se a empresa que está aqui, por exemplo, até um hotel, que oferece ali um produto, que oferece um serviço de hospedagem para um europeu, por exemplo, uma pessoa que está lá na Europa, ela vai ter que se adequar ao GDPR também, ao Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Então, é uma questão de uma demanda internacional para que a gente tenha uma lei eficaz sobre o tema. Hoje o Brasil é classificado pela União Europeia como inadequado em termos de proteção de dados. Por quê? Porque até pouco tempo a gente não tinha uma lei vigente, a gente não tem autoridade constituída, né? Então, dentre outros parâmetros, os principais são esses. Então, é uma questão de uma demanda internacional para que a gente tenha uma lei realmente eficaz que dê um suporte para continuar fazendo os negócios internacionais que envolvam dados pessoais, né? Então, a gente tem um grande impacto aí sobre esse assunto, é uma questão mundial, realmente. Também verificamos aí a aplicação de sanções aos infratores, tem a aplicação de sanções no mundo todo, inclusive lá na associação, na NPPD, a gente criou lá um portal de violações sobre o tema da lei brasileira, né, da LGPD, mas também outras demais sanções que estão sendo aplicadas por órgãos de setor, enquanto a autoridade não é constituída. Então, se vocês observarem lá, até chama Portal das Violações, convido a todos até a conhecerem o portal. Lá temos reunido aí as questões para que vocês possam fazer um benchmarking. Então, eventualmente, você quer saber se é possível a comercialização de dados pessoais na internet, por exemplo, né? Você pode consultar o que o Tribunal de Justiça, os tribunais têm entendido aí essa questão, né? Então, a gente tem compartilhado ali bastante informação. Bom, e aí, alguns exemplos de atividades que envolvem dados pessoais e que têm a aplicação da lei. O que a gente pode colocar? Pensar aí. Eventualmente, a empresa, ela identifica alguma pessoa para atender uma demanda? Por exemplo, uma questão até de ouvidoria, de uma reclamação de um produto, de um serviço. Se ela faz essa identificação, ela faz tratamento de dados. Se ela recepciona informações de atendimento ao público, se ela consolida informações resultantes ali de manifestações dos canais de acesso, se ela oferece serviços ou produtos a pessoas no Brasil ou no exterior, né, seja qual serviço for, né, se ela oferece algum produto ou algum serviço a pessoas físicas, ela vai ter a aplicação da LGPD. Se ela possui um programa de fidelização de clientes, que ela coleta ali alguns dados, e-mails, enfim, tem aplicação também. Se ela armazena dados pessoais em uma rede local,
um data center ou uma cloud computing, né, que a gente fala é a terceirização do data center, se ela compartilha com outras empresas dados de clientes, fornecedores e empregados, também, né, se peraí, deixa eu contratar aqui um fornecedor ou se não um prestador de serviço para me ajudar a fazer um CRM, por exemplo, a fazer uma gestão dos meus clientes. Você tem tratamento de dados pessoais e você vai ter que se adequar à LGPD. Se há transferência de dados pessoais para outros países, um simples e-mail contendo uma lista de clientes ou contendo uma lista de empregados, enfim, é uma transferência internacional de dados e você vai ter que observar o que a lei determina nesses casos. E aí, o que eu coloco para reflexão? Que às vezes você vai ter uma aplicabilidade da lei europeia, no contexto do GDPR, mas também da lei brasileira, a LGPD, e também outras leis internacionais, dependendo do contexto da organização que você está analisando. Eu até recomendo para vocês, quem tiver interesse de aprofundar o assunto, tem até um vídeo meu que eu coloco o relacionamento da LGPD com a lei do cadastro positivo, com o Código de Defesa do Consumidor, com o Código Civil, do Marco Civil da Internet também, para entender, porque às vezes você não vai ficar só na LGPD, você vai ter que entender, ok, a organização que eu estou analisando, que eu estou prestando consultoria, ou na empresa em que eu trabalho, tem a LGPD, né, como base aí, mas eventualmente o setor em que ela atua, você vai ter que entender como que a LGPD vai se relacionar com o quê? Com leis daquele setor, né, que impactam o setor em que a empresa atua. Então, ou regulamentos também, por exemplo, se é um banco, vai ter que entender como que a LGPD vai se relacionar com a lei do cadastro positivo, com as resoluções do Banco Central, da CVM e assim por diante. Então, a contribuição da área jurídica é bastante forte, inclusive nesse sentido, né? Aqui um exemplo que eu trago de tratamento de dados pessoais. Imagine um cenário que um paciente, uma pessoa que está com uma determinada suspeita de uma eventual doença, ou está com alguns sintomas, enfim, ela vai até um hospital, lá na recepção tem lá um preenchimento de alguns dados, há coleta de dados aí pelo hospital, e às vezes até material sensível ali, material genético, né, e aí são considerados pela lei como dados sensíveis. E aí, vamos imaginar que o hospital contrata um laboratório para fazer a análise desse material, e depois o laboratório contrata até uma gráfica para imprimir o diagnóstico, e nessa cadeia dos dados, na cadeia aqui desse processo, tem compartilhamento de dados pessoais. E aí, vamos imaginar que a gráfica contrata uma empresa de logística, que vai entregar esse diagnóstico para aquele paciente, né? Então, vejam que quando a gente fala de projeto de adequação LGPD, a gente não está falando só naquela empresa, mas sim, você vai ter que entender o processo como um todo, desde a coleta dos dados até a finalização. E aí vai ter que observar, vamos imaginar que a entrega desse resultado ocorre para um vizinho, né? Nesse sentido, para fins da LGPD, há uma violação de dados. Então, também aí observar não só a sua atividade ali da empresa, mas também em relação aos seus prestadores de serviço. Porque tem até uma questão da LGPD, que no artigo 42 fala o seguinte: se ocorrer uma violação de dados que ocasiona um prejuízo para o titular, é fundamento para indenização, né? E aí, o que acontece? Não só a controladora, o hospital, nesse caso, vai responder, mas eventualmente os prestadores de serviço também. Então, vejam que num cenário que o prestador de serviço faz uma atividade que não se observou tanto cuidado, pode trazer um risco para a controladora, para a contratante, tá? Então, eu coloco aqui alguns desafios, né? A gente tem aí um processo de adequação que é longo, não se fala em 24 horas de adequação, não se fala em alguns dias, né, um mês de adequação, né? A gente estava até comentando antes de começar a live aqui, eu e o professor Elias, que a questão da adequação, ela é longa, e aí você falar que hoje tem uma empresa que já está 100% adequada, eu acho muito difícil, porque é uma lei recente e o projeto da adequação é longo. Por quê? Porque tem análise dos processos internos, dos externos, tem uma grande quantidade de dados que é tratada, tem ali o enquadramento de bases legais que tem que ser feita com a contribuição de profissionais da área jurídica também, com advogados, advogadas, o cumprimento dos princípios legais tem que ser observados,
A implementação das medidas técnicas e organizacionais também. Então, inclusive, aqui, a implementação das medidas técnicas e organizacionais, eu coloco até um parênteses aqui. Aqui tem uma contribuição muito forte dos profissionais da área técnica, da área de TI, da área de segurança da informação, até pessoas aí que têm especialidade em projetos, né, aqueles gerentes de projetos, também contribuem bastante com o projeto de adequação. Eu falo que não é um projeto de duas mãos, mas sim de várias, porque você tem uma contribuição multidisciplinar aqui. Tá? Então, temos ali tanto advogados atuando, mas também outros diversos profissionais que colaboram. Então, você entender todo o ciclo de vida do dado, tanto na organização como com os prestadores de serviço. Né? E aí, eventualmente, você pode pensar quais os serviços que você vai ter que, eventualmente, trabalhar nesse contexto de adequação LGPD. Vai ter que ter, às vezes, um treinamento de conscientização interna, né, um workshop que seja rápido, com os empregados, com os prestadores de serviço, porque há diversos relatórios que identificam que os principais incidentes que ocorrem são decorrentes das atividades das pessoas, dos empregados ali, ou das pessoas que lidam com os dados, porque não tem informação. Eu até coloco que eu tenho uma disciplina que eu leciono que é de compliance, né, de pilares de integridade, e aí tem envolvimento com compliance. O que é óbvio para um, não é óbvio para o outro. Então, o trabalho de conscientização é muito importante e faz parte de boas práticas e governança sobre esse tema da LGPD. Inclusive, a lei ela coloca que ações educativas podem ser até atenuantes num caso de sanção, tá? Então, é o mínimo de compliance que tem que ter aí. A implementação de medidas técnicas e organizacionais, também a consultoria em contratos, você vai ter que ter revisão de contratos, fazer contratos do zero, ou se não aditamentos a esses contratos que têm previsão de dados pessoais. Eventualmente, é possível também pensar na terceirização desses serviços, porque é muita coisa, às vezes, para a própria organização lidar, e ela acaba terceirizando. Então, temos visto esses cenários. Eu trago aqui também outras contribuições, então, inclusive, tem, se eu não me engano, está até no meu LinkedIn, mas senão eu vou postar. Tem alguns insights sobre essa questão da abordagem multidisciplinar aí nos projetos de adequação, porque a gente tem envolvimento ali de pessoas no projeto de adequação que tenham conhecimento técnico, de segurança da informação, conhecimento jurídico, de RH, de governança, de gestão de processos, gestão de projetos também, né? A gente tem aí uma contribuição multidisciplinar nesse assunto sobre governança, sobre o tema da LGPD, tá? Eu trago essa questão. E aí, especificamente, para profissionais da área jurídica, que eu coloco? Tem a questão da contribuição na implementação do programa de privacidade, abordando ali os aspectos jurídicos que estão envolvidos, a identificação de quais são as leis, quais são os regulamentos do setor dessa empresa que eu estou analisando, verificar se tem ali o relacionamento da LGPD com leis internacionais também, para adequar o quê? Para adequar o processo como um todo, processo de negócio que eu falo, mas também os contratos, os termos com os clientes, com os prestadores de serviço, com empregados, com fornecedores, com parceiros de negócios diversos. Então, tem uma contribuição muito forte aí dos advogados nesse sentido. O mapeamento dos riscos e identificação de possíveis mitigadores também é uma contribuição muito grande, porque, eventualmente, profissionais de outras áreas não têm essa expertise de identificar se determinado procedimento de um processo traz um risco ou não jurídico para a organização. Então, os advogados vão contribuir muito neste ponto, né? O enquadramento de bases legais também, e cumprimento de princípios, também tem tudo a ver aí com profissionais da área jurídica. E vale ressaltar que tem atividades que são exclusivas dos advogados, né? Então, por isso tem uma contribuição muito forte aí nesse cenário. Primeiro, porque é uma lei, mas também porque a melhor pessoa para fazer a adequação de contratos ou opinião sobre eventuais riscos jurídicos são os advogados realmente. Agora, também eu coloco uma ressalva. Se forem questões de ordem técnica, você vai ter que chamar alguém para te ajudar. Você vai ter que ter um suporte aí de uma área técnica,
suporte de alguém de segurança da informação e assim por diante, conforme o risco que você identificar, né? Temos visto aí empresas com equipes multidisciplinares diante dessa demanda de mercado realmente que está acontecendo. Bom, e aí eu coloco aqui também algumas questões também que advogados podem contribuir com a revisão dos contratos, revisão de políticas e termos, com os treinamentos, né, de uma forma mais abrangente aí. Bom, professor Elias, eu coloquei esses pontos aí para a gente refletir, eu espero ter contribuído com o tema para vocês, e me coloco à disposição para a gente abordar mais algumas questões. Legal, professora, muito bom. Tá me ouvindo bem? Eu abri agora o áudio aqui. Ouvindo. Legal. Professora, excelente explanação, já tem vários colegas aqui agradecendo, doutora Márcia falando muito boa, parabéns, professora. A professora, compartilha um ponto conosco aqui. O advogado, então, ele pode atuar como DPO de uma empresa. Imagina que hoje nós estamos aqui com quase 100% dos nossos alunos já são advogados, né, que é o perfil do IAPA. Então, se o advogado já presta serviço para aquela empresa ou já tem algum contrato de prestação de serviço de qualquer natureza, ele pode se tornar uma figura aí, atuar como DPO. Claro que tem que ter treinamento para isso, tem que estudar, aprender e compartilhar questões técnicas, mas ele pode figurar, então, como DPO, mesmo não sendo... Ele tem a obrigação de ser registrado pela empresa, por exemplo, ou não? Um prestador de serviço pode figurar como DPO? Professora, é uma boa questão, porque todos têm bastante essa dúvida, realmente. Pode sim configurar como DPO, tá? DPO é o encarregado de tratamento de dados, que é o responsável ali por fazer a intermediação entre a autoridade nacional, que vai ser constituída, e a empresa, e também a empresa e os titulares. E os advogados podem ser sim DPOs, tá? Na Europa, tem um certo questionamento se teria algum certo conflito de interesses da pessoa, por exemplo, eu ser advogada da empresa, atuar de forma contenciosa e ser DPO também. Mas aqui no Brasil ainda não tem essa definição, então pode ser sim. Que bacana. Professor, quem que vai fiscalizar isso no final das contas? Assim, como é que a professora imagina, assim, pela tua experiência, como que seria a fiscalização disso tudo no Brasil? Então, a fiscalização vai ser de competência exclusiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Teve a definição de 5 diretores que vão fazer parte da autoridade, ela está em vias de ser constituída, e aí sim ela vai ter competência exclusiva. E ela tem essa competência de fiscalização, realmente. Ela tem a competência, professora, até de fazer auditorias em empresas, acredita? Nossa! Então, ela pode receber reclamações dos titulares, dos clientes, dos empregados. Por exemplo, a pessoa entra em contato com a empresa não responde. Peraí, autoridade, a empresa não me responde aqui. E aí, eventualmente, a autoridade ela pode fazer auditorias. Nossa, legal. E praticamente qualquer segmento, não importa, né? Se ficar configurado ali a proteção ou a necessidade de tutela de dados ali, de proteção de dados, em regra, vai ter enquadramento nos termos da lei. Então, basicamente, qualquer empresa no Brasil, independente da forma de tributação, pode ser uma empresa tributada pelo Simples, se tiver gestão de dados, vai ter enquadramento. Sim. E eu digo mais, professor, pessoas jurídicas de direito público também têm impacto da lei, sabia? Então, a gente tem aí também órgãos do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, também estão em adequação à LGPD. Tem até o Conselho Nacional de Justiça que está dando diretrizes para que consigam se adequar também, o Poder Judiciário aí no caso, cartórios extrajudiciais, todo mundo vai ter que fazer adequação. Independe a questão do lucro, né? Independente do porte, da sua configuração aí de tributação, todo mundo tem impacto da lei. E se for pessoa jurídica, pode atuar como DPO também ou não? Como é que isso funciona? Pode sim. A lei, ela coloca no artigo 41 que pode ter... Ela deixa em aberto, na verdade, né? E deixa lá a possibilidade de ter a consultoria atuando como encarregada, como DPO. Fazer a intermediação e também o projeto da adequação. E a gente viu que não é pouca coisa, né, professor? Não, imagina. Imagina, Então, um mercado de milhares de empresas aí, um segmento absurdamente grande no Brasil que se abre, todo mundo engatinhando ainda.
tentando Sim. entender, estudar, compreender. Antes desse nosso bate-papo agora muito produtivo com a professora, eu estava conversando com ela aqui sobre o IAPA até, preocupado, falando para ela, falei, olha, até então os próprios alunos aí recebem impacto nosso, que a gente chama de remarketing, né? Eles passam por uma página e aí depois, independente do site que ele tiver, aparece alguma imagem, alguma coisa do IAPA lá. E hoje tem que ter aceite para colher o cookie do computador, marcar a IP da máquina, e é algo bem técnico ali, como a professora passou, né? Preciso de Sim. aliar ali tanto o perfil dos profissionais técnicos, pessoal de TI ali, quanto a área jurídica. Sim, e não tem só o consentimento, né? Assim, eu até comento, professor, que às vezes o consentimento não é ruim, né? Às vezes eu Sim, quero saber as novidades de uma determinada empresa, eu quero saber o que está acontecendo ali, e eu dou meu consentimento. Eu quero saber as novidades que estão acontecendo, eu quero participar de tudo. E não é ruim, né? É bom. sim, sim. Então a questão é essa, a lei ela não traz, não traz nem só o consentimento como base legal, tem diversas outras bases legais para serem utilizadas, mas o consentimento aí numa abordagem mais para fins de marketing acaba sendo mais utilizado, realmente, né? Mas às vezes eu gosto de saber, né? Eu quero saber o que tem de novidade daquela marca. Ok, eu dou meu consentimento para isso, né? Não, legal. Aproveitando até a dúvida da doutora Maria aqui, a Maria Catarina, está falando sobre e-mails. Ela pode pedir exclusão de e-mail pela empresa. Como é que funciona isso, professor? Pode pedir sim a exclusão e a lei ela coloca que teria que no site da empresa deveria ter lá a possibilidade de dar o consentimento e também ter a informação de como retirar esse consentimento. Então a revogação, né, no caso. Então pode ser um envio do e-mail, por exemplo. Se não está de forma automatizada, você mandar um e-mail para a própria remetente e falar, olha, gostaria que você me retirasse do seu mailing. Pronto. E aí a empresa ela tem que proceder. Quando é para fins de marketing, ela tem que retirar realmente. Legal. Hoje tem algumas ferramentas, a gente aqui no IAPA a gente já faz uso até, uma ferramenta de e-mail, americana, chamada Active Campaign, e todo e-mail que é enviado já aqui pela empresa há quase 10 anos, ao final do e-mail tem uma opção lá, sair da lista. Aí ele clica lá, até porque fica caro para a empresa manter num relacionamento pessoas que não abrem e-mail, não clicam ou não querem receber. Então, a gente tem o hábito de limpar a lista, que a gente chama, né? Manda e-mail, a pessoa não abre, a gente vai limpando. Então, tem um outro lado ali. Então nesse ponto vocês já estão adequados. Já, alguma coisa assim. Um primeiro Muito passo bom. assim. Professora, avançando um pouquinho aqui, a gente fala sobre sanção administrativa. A professora até citou ali, em 2021 começa tal. Como que isso vai funcionar? Tem a previsão, o que pode acontecer em relação à multa? Porque até tem uma forma até e é comum da advocacia quando ela vai vender serviços, né, oferecer os serviços, claro, dentro da ética ali, imposta pela OAB, mas é retratar o medo, né? Eu brinco que o medo sempre funciona, mas no bom sentido, né? O medo pautado na preocupação para qualquer atividade, seja principalmente atividade empresarial, né? O risco pautado pelo medo ali. Então, qual que é esse risco de sanção ali para o advogado que pretende lá na frente se especializar e atuar com isso? Sim, então os impactos são altos. A gente costuma dizer que tem a multa diária que é mais comentada no mercado. A multa diária e tem também a multa simples. A multa simples não tem nada de simples, eu costumo dizer, porque ela tem aí um impacto de 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil. Então tem um impacto, a base de cálculo da multa é o faturamento do grupo empresarial. E aí, 2% em cima disso. E aí, limitado a 50 milhões de reais por infração. Nossa. Então, é um impacto bastante alto, né, de 50 milhões de reais. E também tem outras diversas sanções, por exemplo, a advertência num contexto mais pedagógico. Olha, empresa, para de fazer isso. E a empresa continua, né? Aí pode ser definido até mais frente para a pessoa parar de fazer esse tratamento ou adequar algum procedimento ali no processo. Né? A gente tem algumas sanções aí possíveis. Mas eu costumo dizer, professor, que o contexto da sanção ela tem um contexto mais dissuasivo, né? Porque
A ideia da sanção é que a empresa pare de fazer, né? Ou adeque ali alguma coisa. É a mesma coisa a gente está lá, eu costumo dizer nos treinamentos que eu leciono que a gente está lá dirigindo ali numa alta velocidade, numa avenida, tá, numa rodovia, aí você não se preocupa muito. Quando vem a multa, o que você fala? Opa, peraí, eu vou ter que maneirar aí nesse trecho, né? Vou ter que reduzir a velocidade quando eu estiver de novo lá. Então, qual que é a ideia? Você não fazer novamente aquilo, né? Ah, legal, legal. E é justamente, na verdade, essa ideia, né, da preocupação que muita gente tem sobre aquela LGPD veio para dificultar os negócios no Brasil, e uma outra parcela falando sobre benefício. Como que é esse tipo de argumentação, professora? Para ver se você atua aí na prática. Vamos lá. Para quem está do lado das empresas aí, das organizações que vão ter que se adequar à lei, tem esse contexto aí, essa lei veio impactar o meu negócio, né, e tudo. Mas se vocês forem pensar, ela traz uma demanda de governança, é uma boa oportunidade para revisar os processos. E isso é um diferencial competitivo, porque a gente já tem, eu tenho feito, por exemplo, reuniões com algumas empresas, e no final, a pergunta que não quer calar, e aí, a sua empresa, antes de eu fechar aqui o contrato, ela está adequada à LGPD? Então, virou um diferencial competitivo estar adequado à lei. Se não fosse só o critério de cumprimento da lei como, em si, mas também é um diferencial de mercado. Por quê? Porque eu não quero fazer parceria, não quero contratar uma empresa que pode trazer um risco para mim, né? Então, já virou um diferencial. E em termos de pessoas físicas, ela tem um diferencial. É para mim, é para você, né, enquanto cliente, enquanto empregado. Ele traz aí uma questão do princípio da autodeterminação informativa, é o quê? Eu sou proprietária do meu nome, Adriane Lima, e eu decido o que eu quero fazer com o meu nome. Agora, se a empresa ela tem uma outra base legal para fazer isso, eu quero saber o que ela faz com os meus dados. Essa é a ideia, de controle sobre os seus dados. Ela não traz, professora, até um ponto que eu coloco ela não traz a proibição do uso dos dados, mas sim uma certa limitação. Você vai ter que ter uma hipótese da lei para fazer isso. Perfeito, perfeito, muito bom. Professora, voltando aqui para um ponto semelhante ao IAPA, e não é consultoria, é uma dúvida. Peraí, vou ligar meu reloginho aqui, ó. Para empresas que têm um foco mais B2C ali, né? Que o consumidor final é pessoa física, não é pessoa jurídica. Imagina uma empresa lá que tem até 500 funcionários, por exemplo. Para esse modelo, o que seria medida imediata de adequação? Então, por exemplo, hoje o IAPA ele se enquadra bem nesse formato, né? Hoje nós somos uma empresa que vendemos um produto para uma parcela da advocacia, que é um treinamento, é um curso, treinamento, projetos e cursos online. Eventualmente serviços, mas em regra são produtos digitais ali. E é bem um modelo B2C mesmo. O que seria para qualquer tipo de formato de empresa semelhante, assim, né, implementar a medida que seria mais imediato, ou mais rápido? Mais rápido não diria, mais importante, mais relevante, assim, primeiro plano. Sim, porque algo tem que ser feito, né, professor? Tem. Não dá para ficar parado. Que eu escutei já também, vamos aguardar a autoridade ser constituída para ela dar um melhor direcionamento. Vai esperando, vai. Aí complica a vida. Não, mas eu colocaria que, nesse contexto, os primeiros passos é o quê? Fazer, por exemplo, uma palestra, um workshop de conscientização mínima ali com quem lida com os dados pessoais na sua organização, para que as pessoas comecem a saber a importância disso. Porque sabe o que a gente vê, professor? Às vezes, quando lida com um cliente, recebe uma ligação, peraí, olha, é uma pessoa famosa, peraí, deixa eu tirar uma foto aqui da tela, mandar lá no grupo da família, que eu estou atendendo aqui uma pessoa famosa. E aí já tem o quê? Uma violação dos dados, né? Então, fazer um trabalho mínimo de conscientização das pessoas que lidam com os dados pessoais, o mínimo de boas práticas. Depois, identificar possíveis processos que têm envolvimento de dados pessoais, e aí você tem um quase 5W2H, que é uma metodologia que você pergunta ali o que é feito, como é feito, com quem é feito, por que é feito. Então, você responder as principais dúvidas ali, um mínimo de entendimento do processo envolvendo dados pessoais.
né? Buscar ali quais são esses dados que estão envolvidos nesse processo, né? Se são coletados de que maneira, é físico, é um papel que é preenchido na loja, no estabelecimento, é via digital, é um formulário num site, como que é coletado esse dado, tem alguma medida de segurança técnica adotada nisso, né? E você fazer algum levantamento mínimo aí, né, em relação a isso. E aí identificar, ok, tem alguns riscos que podem me impactar? Como eu evito esses riscos? E aí fazer enquadramento da lei. Qual é a hipótese da lei que me dá o amparo? Quais são as medidas que eu tenho para mitigar eventuais violações, né? Porque o que acontece? Hoje a gente fala só na exposição na internet, mas um simples acesso indevido por alguém que não poderia ter acesso já é uma violação de dados pela lei, tá? Então, não é só aquela exposição em blogs, em sites, mas sim qualquer tipo de acesso indevido ou perda desses dados também, tá? Então, tem uma questão que a gente falou das sanções administrativas e também indenizações perante o Poder Judiciário, mas também tem a reputação da empresa, né, que é grande impactada aí. Porque, se vocês forem pensar, eventual contexto aí que tem algum erro pela empresa, você, enquanto consumidor, você fala, legal, eu fui notificada que ocorreu ali o problema, mas a empresa está atuando para que não aconteça de novo. E aí eu falo, ótimo, que bom que a empresa está melhorando. Pode ter esse entendimento, mas também pode ter aquele consumidor que fala assim, nunca mais eu vou voltar nessa empresa. E aí é o que é complicado, né? A pessoa não confia mais naquela organização. E aí é o grande impacto. Então, eu colocaria esses pontos, professor. Trabalhar com o mínimo de conscientização de boas práticas, entender os principais processos que têm envolvimento de dados, entender quais são esses dados, de que forma que é coletado e se tem o um mínimo de questões aí de segurança implementadas, tá? Não, perfeito, professora. Tem uma dúvida aqui que vou até, na verdade, tem o doutor Joel, Maria, José, eu vou responder do José Aparecido Vidal aqui. Ele fala sobre, isso é uma prática muito comum, porque a gente vivencia bastante isso aqui na advocacia, quando tem venda de dados, que é muito, mas muito comum no campo de benefício previdenciário para financeira. No caso da advocacia previdenciária nossa aqui, é impressionante. O aposentado, antes, ele fica sabendo da aposentadoria pela operadora de crédito. Antes de receber a carta do INSS, já tem alguém entrando em contato, ligando para ele para oferecer empréstimo consignado em folha. Sim. E aí o doutor está perguntando aqui se é possível indenização e tal. Na minha concepção, sim, contra a autarquia e a operadora de crédito, né? Mas aí é bem por aí mesmo, professora? Sim, sim. Essa abordagem, ou ela tem uma base legal de legítimo interesse, mas legítimo interesse é quando você traz um benefício real para o titular. Qual que seria o benefício aí? É difícil falar que o empréstimo é um benefício palpável aí para o... Bom, enfim. Mas aí teria que ser o consentimento. O consentimento não teve. Então, realmente, é infração à lei. Tem até um site, professor, tem um site da Anatel, que ela nãomeperturbe.com.br, que não sei se você já ouviu falar. Já. Que dá para você fazer o cadastro ali de telefone e não receber abordagem de crédito consignado de bancos. Então, se vocês puderem até orientar aí os seus familiares, conhecidos, né, que estão fazendo ali o processo de aposentadoria ou que estão já aposentados, fazer um cadastro, que daí vocês não são mais abordados. Né? Mas sim, pode sim fazer o pleiteio aí perante a autarquia e também contra a empresa que está fazendo a abordagem. Professora, o advogado, o Dr. Wilton Herbert Rodrigues aqui, ele fala sobre honorário. Eu sei que é muito difícil falar de valor, né? É algo bem técnico ali, né? Do colega, do advogado, mas ele está questionando como que cobra pelo serviço jurídico. Depende do tipo de serviço, né? Mas o que a professora considera tempo de trabalho, empresa, tamanho da empresa, como que funciona? Sim. Nessa questão, eu coloco até um ponto que é bastante interessante aí. A gente tem, essa é a principal dúvida que a gente tem, inclusive na NPPD, lá na associação, que a gente tem lá os advogados, né? A gente tem um viés aí da abordagem dos honorários da OAB, que estão definidos na tabela, só que essa tabela, muitas vezes, os clientes não querem pagar, dependendo do contexto aí, porque é alto, né, para alguns clientes. Só que o que acontece? Acaba que tem uma abordagem lá dos pacotes de trabalho.
né? E aí você teria uma abordagem de um valor diferenciado. Então, eu costumo dizer que é o mercado que você vai ter que sentir o mercado. Qual que é o nome da pessoa que perguntou? Dr. Wilton. Wilton. O Dr. Wilton vai ter que sentir aí o que o seu cliente, o que você consegue estabelecer para esse cliente que você está analisando. Porque você tem que fazer uma abordagem da tabela da OAB, mas também ver o que o mercado está adotando, né? Tem aí um trabalhinho, tá? Não é fácil o serviço de advogado. Eu não posso falar valores aqui, nada disso, né? Mas sim, claro. E principalmente deve levar em conta o tempo, né? Hora de trabalho, tempo de sim. trabalho. Acho que uma série de equipe multidisciplinar que a professora retratou bem aqui, Sim, né? sim. Se você vai, inclusive, depender de uma equipe para te dar o suporte, você vai ter mais custos. Então, até é que o advogado, professor, tinha que ter até na faculdade de direito, sabia? Essa questão de um mínimo de administração de empresas, porque a gente não tem disciplinas nesse sentido de formação de preço, a gente fica muito no mundinho teórico. Mas quando a gente vai para o dia a dia, apesar da lei falar que a gente não é empresário, acaba que a gente presta serviços e precisamos estabelecer ali formação de preço e tudo, né? Então, mas você tem que levar em conta quais são os seus custos, né? Não, perfeito, sem dúvida nenhuma. Tem um outro ponto aqui, professor, aproveitando seu tempo aí. Dr. José Aparecido Vidal. Não foi ele, acho que foi o Dr. Joel Nunes. Ele fala sobre terceirização de cobrança quando fornece dados do devedor. Como é que isso vai funcionar quando você terceiriza? Porque você tem uma parte de uma atividade ilícita. Imagine uma empresa, instituição financeira ou qualquer tipo de empresa. Eu terceirizei o meu banco de dados por uma outra empresa fazer a cobrança. Mas na outra ponta não tem autorização do devedor, né? Como é que funciona isso? Porque terceirizar é um serviço, né? Uma atividade, mas poderia ter um pouco de conflito aí, né? Essa base legal, professor, essa abordagem tem uma base legal que chama proteção ao crédito. Então, por isso que eu até recomendo que você vai ter que analisar quais são as bases legais, né, quando você estiver analisando cada contexto aí. Porque tem uma base legal que é proteção ao crédito, e você não precisa do consentimento nesse caso. Então, mesmo sendo um prestador de serviço que está cobrando um devedor, uma base legal é a proteção ao crédito. Então, não precisa do consentimento dele para abordar. Só que aí você vai ter contrato bem redigido, porque esse prestador atua como operador e o contratante como controlador. E aí você vai ter que observar quais são as responsabilidades de cada uma. Nossa, acho que até em outros pontos também, um exemplo, o call center. Se você terceirizar um serviço de call center da empresa, você também tem que alinhar o tipo de contrato ali. Sim, aí vai ter uma contribuição muito forte da área jurídica, realmente, para revisar esses contratos. Vamos lá, advogados, muito trabalho pela frente. Nossa, é muito trabalho. Eu não sei se eu me preocupo só com a advocacia ou com o IAPA também. Olha aí. Legal. Tem muito conteúdo aqui. Autorização para encaminhar dados para o perito, contador, nesses cálculos. Tá. A doutora Maria Catarina Schmidt está perguntando se ela tem que ter autorização agora do cliente para pegar o processo dele e mandar para a contadoria e mandar para o perito fazer o cálculo. O assistente técnico, por exemplo. Então, imagine uma ação trabalhista. Eu tenho a vida, o histórico dele, tudo. E aí o escritório, por vezes, manda para o próprio assistente técnico lá fazer o cálculo. Ou às vezes uma empresa terceirizada. Tem que ter autorização do cliente agora para fornecer esses dados ou faz parte da advocacia ali e não seria necessário? Tá. A base legal aí seria até de execução de contrato, ou seja, qual que é o contrato? É a prestação de serviço jurídico. E também tem uma outra base legal que são os dados utilizados para processos. Então, se é aquele perito ou assistente judicial que está ali no decorrente do judiciário, ali no próprio processo, aí você tem uma base legal que é essa e você não precisa do consentimento da pessoa. E aí, uma outra base legal é a execução do contrato. Se for, por exemplo, um parceiro que te ajuda ali com o trabalho que tem que ser feito, mas de forma extrajudicial, vai ter uma outra base legal que é a execução de contrato. E aí você pode, se você quiser ser até mais transparente com o seu cliente, colocar no contrato de honorários.
que os dados da pessoa ali, que você recebeu, o RG, CPF e outros documentos aí para ajuizar a ação, você coloca lá uma cláusula que você compartilha dados da pessoa com determinados prestadores de serviço. É o ideal até. E respondendo a dúvida da doutora Márcia Rubi, a professora acabou de apontar aí uma cláusula simples do compartilhamento de dados aí, que foi tua dúvida também, como seria essa cláusula. Show de bola. Professora, a gente está chegando no nosso tempo aqui. Professora, se quiser fazer as considerações finais aqui, principalmente em relação a outros pontos e dados aí que a professora queira ou não compartilhar também, teu canal, que eu vi aí que a professora tem um canal, que acho que tem teus conteúdos relacionados a LGPD, DPO e tudo mais. Fica à vontade. Sim. Bom, pessoal, eu espero ter agregado. Muito obrigada pelo convite do professor Elias. Me coloco à disposição nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. É só procurar lá Prof. Adriane no Instagram, ou se não no LinkedIn, Adriane Lima. E também aqui no YouTube. Eu também estou aqui com diversos conteúdos, então caso vocês queiram consultar maiores informações, também tem muita coisa legal. Bases legais, principais dúvidas que surgem. Tá tudo lá. Eu vi que teve até uma dúvida aí de organizações religiosas. Eu fiz só um vídeo só sobre esse assunto, entidades filantrópicas e organizações religiosas também, tá? Então ficam aí as dicas e espero revê-los em breve. Professora, obrigado. Agradeço demais aí o seu tempo, o horário, principalmente aí as consultorias e as dúvidas aqui dos nossos advogados aqui, alunos e colegas aqui do IAPA. Para você que está conosco aqui, até agora, depois a gente vai colocar aqui abaixo o canal da professora, o vídeo vai renderizar e vocês podem se inscrever no canal dela por lá. Se você também não é inscrito no nosso canal do IAPA, se inscreve, o canal da professora a gente vai incluir